tudo bem? Trazendo aqui um exemplo de aplicação do que é possível fazer com os dados, né? Isso é uma aplicação que eu fiz em 2018 para brincar, na verdade, e aprender, né? Eu queria aprender um pouquinho mais de phrasal verbs em inglês quando eu cheguei aqui na Inglaterra, né? E aí eu criei essa aplicação para ficar recebendo phrasal verbs, né? Phrasal verbs é o verbo, né? E uma preposição, um advérbio, né? Por exemplo, carry on, né? Que significa continuar, né? Então, é um verbo e uma preposição, né? Então, e aí eu criei porque tem muitos, né? Phrasal verbs e é bem utilizado, né? Então é difícil às vezes de memorizar. Então por isso que eu criei essa aplicação com Python, né? Então eu vou mostrar para vocês. Hoje é a parte um, essa aqui é a parte um, né? E vamos ver como é que é. Então assim, o que que eu fiz? Pesquisei alguns sites, eu achei um site, né? E aí eu criei um Python, um script que eu vou mostrar para vocês, né? E aí desse script eu fiz um scrap, né? Ou um crawler, né? E aí eu extraí as informações de onde estão os phrasal verbs, né? Eu vou mostrar quais são as informações. E aí eu joguei isso para um JSON, criei um JSON contendo todos, né? Um arquivo JSON contendo todos, né? E aí eu usei um script Python, né? É um outro para ler o JSON e mandar isso para o banco de dados, né? Então deixa eu tirar aqui a minha imagem aqui e mandar isso para um banco de dados, né? Para um database. E aí do database, né? Eu usei um serviço online chamado Python Anywhere, né? Que é bem interessante, né? E do Python Anywhere você pode fazer um schedulagem, né? De serviços, né? E aí eu fiz isso para que eu pudesse receber isso por e-mail. Eu agendava e fazia, ó, todo dia eu recebo um e-mail e esse era mais ou menos o formato do e-mail, né? Que eu tinha aqui. Então, ele selecionava um phrasal verb por dia e aí ele mandava aqui qual que era o phrasal verb, qual que era o significado do phrasal verb, o exemplo, uma frase contendo um exemplo, tudo em inglês para forçar com que eu aprendesse, né? Então essa é a ideia da aplicação. Hoje é a parte um. Parte um eu vou cobrir só um pedaço disso e na parte 2 a parte final. Hoje nós vamos até o database, né? Então nós vamos cobrir toda essa parte aqui agora, tá certo? Então vamos ver como é que tá isso aqui. Então nós temos aqui, né, primeiro, eu tenho um Git, né? Um repositório contendo esse código já. Você pode entrar lá e baixar isso aí. Tá aqui, ó, uma explicação, né? Em inglês para forçar, claro, né? Eu já criei o hábito de escrever as coisas, as documentações em inglês, né? Então, eu acho que é um bom hábito, tá? Enfim, né? Depende da empresa que você está trabalhando, enfim, né? Mas eu acho que é uma boa forma de você manter a prática também, tá? E aí, o que que você tem aqui dentro desse repositório? Você tem esses arquivos aqui da parte um, né? Que a parte um vai até o database aqui, né? Então, o que que nós temos aqui? Eu estou usando o Jupyter Lab, né? Você pode usar qualquer notebook que você queira utilizar, tá? E aí, é, nesse caso, eu estou usando o Jupyter Lab, né? E nesse repositório você tem dois notebooks, né? O Phrasal Verbs, Phrasal Verbs, que é obter os Phrasal Verbs, e o JSON to DB, né? O JSON para o banco, né? Então, como é que tá? Tem um outro arquivo de o requirements aqui que fala das bibliotecas que eu estou utilizando. Então, é bem simples, tá? E aí, como é que tá isso aqui? Então você tem aqui, estou executando aqui, né, os imports, eu estou criando as colunas que eu vou trabalhar, e aí estou criando também o data frame, né, com pandas, né, aqui. E aí essa é a lógica do meu crawler, né? Que basicamente, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho uma lista,
contendo as letras do alfabeto. Algumas letras estão juntas aqui. Por quê? Porque eu estou passando isso aqui para compor a URL, né, do site, que é esse site aqui, ó. Foi um site que eu achei, né, que ele chama o Learn English Today. Então eu venho aqui, ó, a ideia daquele script, ele vai percorrer todo esses phrasal verbs aqui, né? E, e ele vai, perdão, e ele vai é, extrair essas informações, tá? E colocar num formato JSON. E se você olhar o URL aqui, ó, verbs A, né? Aí no final aqui tem aqui, ó, o B, o C, o EF. Então a página, ela é EF, tá vendo? Então isso significa que esse script ele vai a cada loop, né? A cada for aqui, ele vai iterar para cada página que está aqui no alfabeto, tá? E ele vai extrair essas informações, ele vai procurar no HTML, né? Essas tags, né? O div que tem esse ID, né? Enfim, a lista, né? Que tem esse ID para extrair essas informações. Aí eu não vou entrar muito no quesito o que é e como é trabalhar com Beautiful Soup e Requests, né? Porque são essas duas bibliotecas Python que fazem o crawler, né? Fazem você extrair as informações do HTML, tá bom? Eu posso falar disso depois, tá? Não tem problema, em um outro post, tá? Caso você queira, coloca aí o comentário, né? No YouTube ou coloca é, ou manda para mim, tá? Que aí eu vejo, tá bom? Não tem problema. É, e aí, depois, o que que é feito? É feita uma lista e aqui é onde se extrai as informações. Phrasal o verbo, né? A descrição e o significado, né? E aí tudo vai para a lista, né? E aí depois disso tudo, eu populo um data frame, né? Então, se eu executar aqui, a gente vai ver que ele vai passando, ó, ele está passando pela URL A, né? Então, daqui a pouco ele vai para a URL B e assim por diante, né? Finalizou aqui o, o user. E esse data frame agora ele foi criado, né? É um data frame chamado df. Então, se a gente tentar visualizar o conteúdo dele, a gente vai ver que ele tem o verbo, tem o phrasal verb, tem o significado e tem uma frase de exemplo, né, de uso, tá? Então, aqui nós temos o conteúdo desse data frame. Então, esse passo agora é bem simples. É pegar esse data frame, criar um arquivo. Nesse caso vai ser um JSON. Tem dois exemplos aqui, tá? Tem o JSON e tem o CSV, tá? Mas nesse caso vai ser utilizado o JSON. Então, eu vou executar aqui. Ele já criou o JSON. Se eu atualizar aqui, ele deveria mostrar aqui o JSON, né? E aí a gente pode ver o conteúdo aqui. Ele está abrindo as chaves, né? Não é o mesmo, o JSON mesmo, como mostraria no editor de texto, mas só para ter uma ideia, né? Então ele extraiu, ó, o verbo do verbo account, o account for, e aí esse é o significado, esse é um uso dele, né? E assim por diante, tá? E aí, o que nós temos? Nós temos agora um, um outro script, que é o JSON2DB, que é esse aqui, tá? Que ele faz exatamente, ele, ele utiliza o JSON que está aqui, né? Então ele abre o JSON, né? E ele cria um data frame com esse JSON, e ele cria uma conexão com o banco de dados, né? Como esse banco de dados não existe, ele vai criar aqui esse banco de dados, né? E vai criar essa tabela, tá? Então ele vai criar esse arquivo aqui e ele vai criar o, o DF, né? Então ele vai passar o data frame para essa tabela aqui, vai criar uma tabela
Você pode ver que já criou um database aqui. Então agora quando eu executar aqui, ele vai criar essa tabela dentro desse database. E é isso aí. Tá? A gente pode dar uma olhada nos dados, que é a visão da tabela, né? Então você tem o index, o índice, né? Você tem aqui de novo o phrasal verb, o verbo, o meaning, o significado e as frases. Tá? Então, basicamente é o conteúdo dessa tabela, tá bom? E aí, agora, essa é a primeira parte, né? Na próxima parte, nós vamos fazer é como pegar esses dados que estão aqui nesse database, né? E fazer um agendador, um scheduling, né? Para que todo dia ele envie ele selecione um phrasal verb aleatoriamente, né? E ele mande um e-mail com esse conteúdo para a gente receber esse e-mail, né? E ter esse e-mail para ajudar a gente a aprender um pouquinho mais de inglês, tá certo? É isso. Então, fica atento aí. Na próxima semana eu posto a parte 2, né? Quem quiser já acompanhar a parte um tá lá no Git, tá bom? Tá certo? Abração, fica com Deus. Tchau, tchau.